Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Espiritismo à Luz da Bíblia. Nós estamos estudando de onde viemos e para onde vamos. No primeiro vídeo nós vimos que Jesus nos garante que nós não podemos ir aonde Ele está. E eu tentei explicar mais ou menos por que a gente não pode ir. Então o que acontece? Os nossos pecados é que fazem o obstáculo para a gente chegar até lá. Se a gente se livrar desses pecados, que não são os pecados mais conhecidos, são pecados às vezes que a gente não sabe nem que é pecado isso, então o que acontece? A gente vai conseguir chegar onde Jesus está. Ele disse assim, em João 13, versículo 36, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Então Jesus garantiu a Pedro que depois ele poderia seguir. É a mesma coisa no nosso caso. Agora nós não podemos seguir, porque nós ainda estamos na carne, ainda somos humanos, ainda o pecado ainda está perturbando a nossa vida ainda. Então a gente não consegue ainda seguir a Jesus. Mais tarde nós vamos seguir. Quando? Quando a gente nos purificar, aprender a amar como Jesus ama, a fazer a obra de Jesus. Alguns podem perguntar, mas o que é a obra de Jesus? O que ele deixou para a gente, né? Muitas pessoas não conhecem a Bíblia. Então, em Mateus 13, versículo 15, ele diz assim, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, vós façais também. Façais vós também. Quer dizer, ele deu exemplo para a gente de como nós devemos nos comportar. Então, a gente tem que se comportar com amor para o próximo. Ele deixou naquele sermão da montanha, dito, amai os seus inimigos. As pessoas pensam que amar os inimigos é você ficar de beijo e abraço com ele. Não é isso que é amar os inimigos. Amar uma pessoa que você não gosta é orar por ela. Para quê? Para que ela se converta a Cristo, que ela aprenda a conhecer o caminho de Deus e se transforme numa pessoa boa, que depois até você vai gostar dela também. Você agora é teu inimigo, coisa e tal, mas se você orar por ela, você vai ajudar na conversão dela, sem precisar ela saber. Vocês podem se odiar, mas se você começar a orar por ela, vai transformar tanto a tua vida como a dela. Então eu vos dei o exemplo. Jesus na cruz, ele orou pelos inimigos. As pessoas estavam apedrejando ele, batendo nele, e ele, pô, Pai, perdoa-lhe que ele não sabe o que fazem. Porque muitas vezes a gente faz as coisas sem saber. Somos induzidos ao erro, conforme eu já falei em outros vídeos nossos aí também. Então Jesus disse em João 12, 26, ele disse assim, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então Jesus disse, se alguém me segue, se alguém me serve, siga-me. Então nós temos que seguir a Jesus, com o exemplo que ele deu para a gente. Em Isaías 58, ele explica assim, Isaías fala assim, eles estavam comentando sobre o jejum, que o judeu gosta muito de jejuar. Até perguntaram os discípulos de João a Jesus uma vez, perguntaram a ele, por que nós jejuamos e os fariseus também jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Aí ele falou, não se pode jejuar enquanto o noivo ainda está presente. Você está na festa de casamento, vai ficar fazendo jejum? Não pode. Mas depois que o noivo for embora, aí você vai poder pegar e vai ter que fazer o jejum mesmo, que ele não vai estar mais aqui. Que foi na partida de Jesus. Hoje a gente tem que fazer um jejum também. Mas não é um jejum de alimentação, é um jejum de maldades. Deixar de ser uma pessoa má. Nós somos mal sem saber. Quando entra uma pessoa num ônibus, num trem, pedindo uma ajuda, você olha para ela, aí você já faz uma classificação dela, mental. Tu pensa, para que ela vai querer aquele dinheiro, o que ela vai fazer, se ela merece ou não que tu compre a doce dela, a bala dela. Então você já faz um julgamento. Então o que acontece? Você se torna uma pessoa má, porque você não deve julgar. E na Bíblia está escrito, Deus não faz acepção de pessoas. Então Jesus já te deu o exemplo. Ele não fazia acepção de pessoa. Ele ajudou, ele almoçou e jantou na casa de Mateus, que era um publicano, cobrador de impostos. Era um cara tipo nossos governantes aqui do Brasil, que eram terríveis.
entendeu? Ele era subornável. Então Jesus foi comer na casa dele, os fariseus ficaram tudo olhando aí, teu mestre come com os publicanos. Então ele falou, eu não vim buscar os sãos, os que têm saúde não precisam de médico, e sim os doentes. Então ele classificou Zaqueu, o Mateus, como um doente. Então ele foi lá ajudar ele. Nós não, nós olhamos, o cara é doente, deixa ele acabar de morrer, tomara que Deus leva logo ele. Então você acha que você está seguindo o exemplo de Deus? Você não está. O teu exemplo de Deus seria qual? Você ir lá e auxiliar aquela pessoa. Se você não pode ajudar materialmente, ajude espiritualmente com uma oração. Eu vos dei o exemplo. Então você vai lá e ajuda. Ele, quando trouxeram Madalena para perto dele, Maria Madalena, que chama também de Maria de Magdala, ele pegou, todo mundo esperava que Jesus catasse logo uma pedra e arremessasse nela. Aí Jesus ficou calado, escrevendo assim na areia, página dele, e os caras perguntando, doido para apedrejar a mulher, que eles mesmos já sabiam o que ela tinha feito. Aí Jesus fez o quê? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então Madalena foi salva ali, ele perdoou ela. Ele podia ter condenado ela, que a lei de Moisés determina que a pessoa seja apedrejada se for pega em adultério. Entendeu? Então ele não apedrejou, ele amou ela, entendeu? Mas não concordou com o que ela fazia. Simplesmente falou para ela, vai e não peque mais. Entendeu? É isso que nós temos que fazer. Vá e não peque mais. Você ajuda a pessoa, independente do que você pensa que ela está querendo fazer ou vai fazer, você ajuda de coração, que é para a tua esmola ser aceita no céu. Porque se você não ajudar de coração, ajudar com interesse, a tua esmola não vai ser aceita. Então os fariseus, eles jejuavam muito, mas não faziam as coisas certas. Jesus falou, eu vos dei o exemplo. Então, o jejum que Deus quer. Isaías 58, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Ou seja, soltar as ligaduras da impiedade. Você tem uma pessoa na tua porta que todo dia fica ali olhando você comer, na lanchonete, no bar, na padaria, você é dono de um comércio, todo dia a pessoa está ali morrendo de fome, você fala, vai embora, espanta a pessoa, limpa a mesa assim, onde é que a pessoa tocou, cheio de asquerosidade, não gosta, nojo até. Então, você está servindo Deus, você está seguindo Ele, você não está. Por isso que eu digo, não adianta cantar no coral e a igreja, aí no templo espírita, seja lá onde você estiver frequentando, em busca de Deus, de uma paz espiritual. Se você não largar a impiedade, não tirar esse laço de julgamento, não vou ajudar esse, porque esse aqui tem cara que vai fazer isso aqui. Aquele dali também não vou ajudar, não, porque eu sei que ele não vai fazer nada disso. Você não é São Tomé? Ou é São Tomé? Deve ser discípulo de São Tomé. Quer ver para crer. Só vou te dar se eu ver você comendo. Só vou te dar se eu ver você lanchando, você fazendo a coisa minha. Só acredito vendo. Então você é discípulo de Tomé. A Bíblia diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos desses. Nós agora que estamos aqui nessa época, é os que não viram e creram. Entendeu? Nós não vimos Jesus, não andamos com Ele, mas acreditamos que Ele esteve aqui, que a mensagem dele é poderosa para salvar a vida da gente, que é para a gente ter o direito de morar no reino do céu. Porque senão nós vamos continuar morando aqui no reino de Mamon. O reino de Mamon, que eu falei no último vídeo, que a gente não pode servir a Deus e a riqueza, é justamente isso. É o reino material, é o reino das coisas físicas. Então, se você quer ter as coisas do mundo, você é inimigo de Deus. Você tem que aprender a soltar as ligaduras da impiedade. Você, quando vê essa pessoa necessitada do teu lado, uma pessoa que quer um cafezinho, quer uma ajuda, precisa de uma passagem, aí você nega, você julga, então você não está fazendo o exemplo que Deus deu. Você deveria fazer o quê? Ajudar de coração, fazer uma oração para ela, para realmente ela utilizar para o bem aquela coisa que você ajudou a ela, e aí sim você vai conseguir uma passagem para o reino de Deus. Aí, desfaça as ataduras da servidão. Você gosta de ser servido, você se senta, chega em casa do trabalho, a tua esposa, coitada, está tomando conta de 2, 3 filhos o dia inteiro,
lavando roupa, lavando fralda, dando mamadeira, você chega do trabalho, passa primeiro, enche a cara no bar, aí chega a casa, toma um banho, senta no sofá e fica batendo na panela, pedindo comida. Coitada da mulher, tem nem tempo de lavar o rosto, entendeu? Já tem que te atender, você lá sentado, esperando ela te servir. Isso não está certo. As ligaduras da impiedade e as ataduras da servidão. Quer dizer, as pessoas são obrigadas a te servir. Então não está certo também. Você também não está compreendendo o exemplo que Jesus disse. Porque ele disse, eu vim para servir e não para ser servido. Se ele tivesse vindo para ser servido, ele não ia andar com um povo de maltrapilho, leproso, aleijado, cego, surdo, mudo, prostituta, cobradores de impostos, ladrões. Era tudo que seguia Jesus. Por quê? Porque essas pessoas, elas viam que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que pegar e tirar essas ataduras da servidão. Você chega em casa, vê que tua esposa está atrapalhada lá, vai lavar uma louça, pergunta a ela se ela precisa que tu dê a comida do filho, trocar a caixa de fezes do cachorro. Você não faz nada dentro de casa, aí vai para a igreja orar, vai na macumba bater cabeça, não vai arrumar nada. Você não vai conseguir chegar no céu. Se desfazer das ataduras da servidão. Passa a servir mais do que querer ser servido. Isso é uma condição para você seguir o exemplo de Cristo. E deixar livre os oprimidos e despedaçar todo julgo. Quer dizer, você não vai julgar mais ninguém, você vai mais ajudar. Quando tu vê aquele menor no sinal, quando para o carro, a pessoa vem correndo, bota uma bala ali em cima, você não é capaz de abrir a janela do carro para ajudar aquela pessoa. Aí dá sempre oferta na igreja, ajuda sempre, coisa e tal. Isso é o que os fariseus faziam. Eles batiam no peito dizendo, eu não sou igual aquele dali, eu dou meu dízimo, eu faço isso, mas tu não ajuda ninguém. As pessoas precisam de você e você não ajuda. Então você está como? Com as ataduras da servidão, que é só que te sirva, e se não for de acordo com o teu pensamento, você não ajuda. Então, quer dizer, você é uma pessoa altruísta, você só quer só para você, egoísta também. Então, quer dizer, você não aprendeu a distribuir os bens que Deus te deu. Então, eu peço a Deus que vocês compreendam essa primeira parte, que o nosso vídeo tem que ser curto, que o pessoal não aguenta muito. Se vocês até quiserem que eu faça um vídeo um pouco maior, deixa aí nos comentários, dá um like aí para mim, se vocês estiverem entendendo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso vídeo. Eu vou voltar para continuar falando sobre isso. Tá? Aciona o sininho também para receber nossas notificações, que eu vou estar sempre fazendo um vídeo agora, que esse assunto é muito comprido, eu ainda não consegui concluir ele. João 14:12. Se alguém me serve, ele fará coisas maiores ainda. Em verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Para tu ver, Jesus, ele foi para junto do Pai. E ele dá essa condição. Aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e outras maiores. Então está na hora das pessoas que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus, que se dizem servas do Senhor, elas começarem a assumir essa posição de fazer a obra do Pai, que é ajudar sem ter preconceito, tendo a oportunidade de fazer o bem, fazer a todos. Primeiro aos da família da fé, que são pessoas que demonstram ser cristão. Que esses, eles estão esperando em Deus. A pessoa sai de manhã, meu Deus, me envia alguém para me ajudar. Aí surge você no caminho dela, que pode ajudar e não ajuda. Era você que podia ajudar, e você, não, deixa que o outro ajuda. Aí o outro vem atrás, não, o outro ajuda. Quer dizer, ninguém ajuda a pessoa. Você tem que pegar e largar essas ataduras da impiedade. Ser uma pessoa piedosa e ajudar a todos. Valeu? Que Deus abençoe vocês. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Valeu? Deus abençoe.